Queridos irmãos, eu precisei dar uma pausa aqui, um assunto de suma importância, eu não poderia deixar de atender. Portanto, retornamos aqui à nossa aula, organização da escola dominical. Nós estamos na organização material. Falamos do prédio, da estrutura predial. Agora nós vamos falar da estrutura de móveis. Por exemplo, você vai dar aula para criança, é necessário, irmãos, é importante que tenhamos móveis de criança. Cadeirinha para criança, mesinha para criança, lápis de cor, massinha, toda essa estrutura voltada para a criança. Da mesma forma para os jovens, para o adolescente, para as irmãs, para os irmãos, tá? Essa é a organização de móveis, tá? Toda a parte estrutural de móveis, para que o trabalho seja desenvolvido, tá? E isso aí é possível, tá bom? A estrutura do prédio, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade na questão das divisões de salas, né? Por causa do espaço físico, às vezes, a gente ser pequeno. Mas na questão do trabalho dos móveis para as crianças, é importantíssimo. Para o jovem, outra coisa que é importante a gente trabalhar aqui, ó. Material didático, tá? A organização na área do material didático. Revistas Escola Bíblica Dominical para o ensinamento, bíblias, tá? Se houver possibilidade, lousa para os professores e assim sucessivamente. É interessante se houver como materiais digitais, tá bom? Porque nós estamos falando de uma era mais moderna, uma era atual, tá? É importante ter uma biblioteca na igreja para consulta, né, dos alunos, dos próprios professores, tá? Essa é a organização da escola dominical ideal, tá? A organização funcional. O que é uma organização funcional? Trata do funcionamento da escola dominical, visando o quê? Toda essa questão, como é que eu posso falar? Toda essa questão de trabalhar a vida do aluno e também dos professores, tá? O que a organização funcional vai cuidar? Ela vai cuidar da espiritualidade, da vida espiritual. Então, ou seja, meus queridos irmãos, eu vou pegar uma matéria de escola bíblica dominical na revista e vou ler o seu contexto histórico, o que estava acontecendo, o que não aconteceu e assim sucessivamente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar. Tá? Vamos lá. Para simplificar aqui para os irmãos, tá bom? Eu vou pegar a questão da ceia e da Páscoa no período do Antigo Testamento. A ceia do Antigo Testamento era a Páscoa. Então eu vou trabalhar no capítulo 12 de Êxodo sobre a questão da Páscoa, toda a sua ideia cultural, histórica, datas e assim sucessivamente. E aí, como é que eu vou aplicar ela nos dias de hoje? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Tá? Ou seja, trabalhar a questão espiritual da aula na vida do aluno. Segundo, o ensinamento da palavra, Bíblia. Tá? Em terceiro lugar, a eficiência da escola dominical. Tá? Vamos trabalhar o planejamento da nossa escola dominical. Planejar a aula, planejar o ensino, planejar o estudo e assim sucessivamente. Queridos irmãos, diretoria
da escola dominical? A organização na área da diretoria da escola dominical. Então, a escola dominical precisa ter superintendente 1 e 2, né? O primeiro e o segundo. Secretários da escola dominical 1 e 2. Tesouraria da escola dominical 1 e 2. Bibliotecário da escola dominical é aquele que organiza a biblioteca, sabe? É aquele que tem o cuidado com os livros da escola bíblica dominical. Dirigente de música, a escola dominical também precisa ter músico, irmãos. Não é só no culto de domingo, de quinta, de quarta, de terça à noite. Escola dominical precisa ter a sua área musical. E também, é importante isso, irmão, e também alguém que dê aula de músicas. Vincular a aula de música à escola dominical. Você está vendo como há uma estrutura organizacional na escola dominical importante que pode fazer crescer a sua escola dominical? E até na área do evangelismo, você imagina na escola dominical você colocar um professor para dar aula de música para toda a comunidade do seu bairro, independente de ser crente ou não. Entendeu? Fica a dica. Vamos lá. Porteiros da escola dominical, é importante que tenha um diácono ou alguém designado a ficar na portaria, tá? Para acolher as pessoas que chegam, que são visitantes, né? Designando elas para a sala certa, tá? Chega uma irmã, você vai designar para a sala de irmã. Chega um jovem, você vai designar para a sala de jovem. Chega um adolescente para a sala de adolescente, um irmão para a sala de irmãos e assim sucessivamente, tá? Essa é a organização da parte diretória da escola dominical. Bom, chegaremos à nossa conclusão. Rápido e objetivo. Irmãos, tanto o objetivo da escola dominical, como o contexto histórico da escola dominical e a parte de organização da escola dominical é importante ser respeitado. Porque isso não é da instituição, isso é divino. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um grande abraço, tá? E se precisar tirar alguma dúvida, entre em contato comigo. Terei o maior prazer em dialogar com vocês. Paz do Senhor, um forte abraço e até a próxima aula.